Amém. Evangelho de João, pega aí antes de você sentar. Evangelho de João, no primeiro capítulo. João capítulo 1. Eu quero pegar o verso 17. João 1, 17. Amém? Evangelho de João. Não é as cartas, e sim o Evangelho. Na bênção. João 1, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. E como já foi dito no início do culto, eu quero reiterar aqui. Desligue sempre seu celular. Vamos estar honrando ao nosso Deus de maneira realmente como Ele merece. Eu quero também declarar que não é proibido levantar, tomar água, ir ao banheiro. Porém, evite, para que possamos prestar atenção na palavra do Senhor e receber naquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Na bênção. Amém? Aqui nós vemos claramente, através dessa palavra, pelo Espírito de Deus, através de João, para nós. Interessante que fala aqui, a lei foi dada. Fala assim comigo, a lei foi dada. A graça, repete, a graça e a verdade vem. Então esses dois pontos eu quero estar meditando com os irmãos, eu quero estar falando com os irmãos. Então nós vemos aqui claramente, eu falo sempre, eu comento, eu amo os detalhes da palavra, eu gosto de pegar os detalhes da palavra. E aqui nós vemos que a lei foi dada, a graça e a verdade veio. Há diferença entre dar e há diferença entre vir. Quando vem ao encontro de. Quando nós falamos da lei, então nós vamos estar falando de dois pontos. Eu quero estar ministrando à igreja nesses dias a respeito da lei e a respeito da graça. Hoje eu quero me deter a respeito da lei. Domingo que vem estarei falando a respeito da graça. Amém, meus irmãos? Para tirar tudo aquilo que tem sido distorcido hoje em dia e possamos usufruir da bênção de Deus nas nossas vidas. Quando nós falamos de lei e de graça, nos remete a entendermos aqui na palavra, como eu digo sempre, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento no natural, é para nós hoje no espiritual. Então quando nós falamos de lei e de graça, nos remete a dois montes importantes em todo o caminhar do povo de Deus. Nós vemos o Monte Sinai e vemos o Monte Sião. Nós vemos o Monte Sinai e no Monte Sinai, ali foi entregue por Deus a Moisés a lei, aquilo que estava determinado. Amém, meus irmãos? E vemos no Monte Sião a efetivação da graça de Deus nas nossas vidas. Porém, entre o Monte Sião e o Monte Sinai, entre o Monte Sinai e o Monte Sião, tem aí um trajeto, tem algo que nós estaremos falando e estaremos aprendendo na palavra do Senhor. Então, quando nós falamos de lei, eu quero estar falando hoje de lei. Depois, no próximo domingo, estaremos vendo a respeito da graça. A lei, quando falamos da lei, nos remete à pessoa de Moisés, todo o sacrifício que ele fez, todo o esforço que Moisés fez para receber de Deus aqueles 10 mandamentos. Então houve um esforço. Se você pegar no livro de Êxodo, gente, ele subiu e desceu aquele monte várias vezes, 3 vezes no mínimo, e Deus falava, mandava ele descer de novo, falava novamente, o povo também estava agindo de maneira desordenada, sobe Moisés, desce Moisés, e nós vemos um esforço para conseguir trazer ao povo a lei. Então quando nós falamos de lei, nós entendemos, vemos a questão do esforço que houve. A lei remete ao esforço, a lei remete a todas essas coisas. Então nós vamos estar vendo e vamos estar entendendo. E quando nós falamos de lei, a gente fala, obviamente, já vem à nossa cabeça os 10 mandamentos. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, aquilo que Deus colocou, não foram somente 10 mandamentos. Só para vocês terem uma noção, entre mandamentos e ordenanças de Deus, mandamentos e ordens que Ele deu ao seu povo, são hoje conhecidos na teologia 613 pontos. Que resume, obviamente, em 10,
e que depois Jesus deu mais uma sintetizada em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui algo muito interessante quando nós falamos a respeito da lei. E eu venho dizer a vocês que o próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio para abolir a lei, Ele veio para fazê-la cumprir. Então nós vamos hoje entender todos esses princípios. Eu quero estar trazendo a vocês. Então nós vamos hoje, porque é interessante nós entendermos a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Vamos, por enquanto, até chegarmos no momento do Sinai. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o Senhor tirou o povo do Egito com um braço forte, amém? De maneira sobrenatural, e trouxe. E esse povo tinha um destino certo. Eles tinham um destino, o Monte Sinai. Então o Senhor agiu, moveu. Pois quando o Senhor falou com Moisés no mesmo Monte Sinai, através da sarça ardente, Ele disse: te capacitarei e você vai lá em meu nome, eu sou, e diga ao povo que eu sou, te enviou, e traga o meu povo aqui para me adorar. Amém, meus irmãos? Entre sair do Egito e chegar aos pés do Monte Sinai, se você olhar na geografia bíblica, se você olhar a questão de tempo, nós vemos que foram mais ou menos 3 meses e meio. 3 meses e meio caminhando para sair do Egito e chegar ao Monte Sinai. E nós vemos aqui o seguinte: nesses 3 meses e meio, ninguém morreu. Pastor, mas em 3 meses e meio é difícil alguém morrer mesmo, é um espaço curto de tempo. Mas eu quero que vocês entendam e parem um pouquinho para analisar comigo, que foram 400 anos de escravidão. Amém, meus irmãos? 400 anos trabalhando de forma terrível, 400 anos fazendo aquilo que era serviço de escravo, com uma alimentação deficiente e serviços demais. E esse povo estava cansado, esse povo estava esgotado, era um povo que sabe, e quando o Senhor falou, todos irão, mulheres, crianças, velhos, idosos, todos virão, todos chegarão para me adorar. Então, obviamente, há de se imaginar, no meio daquele povo todo, que poderia ter pessoas idosas, pessoas cansadas, que poderiam ter falecido no meio do caminho. Outro ponto que eu quero falar para vocês, para que a gente possa entender tudo aquilo que Deus tem, é que o povo, eles não morreram, porque Deus cuidou de maneira especial. Amém, meus irmãos? Eles estiveram na presença do Senhor e Deus agiu, mesmo eles pecando e falhando com algo que Deus abomina, que para Deus é algo terrível, chama-se murmuração. Fale comigo, murmuração. Nós sabemos que depois do Monte Sinai, por causa da murmuração do povo, Deus fez-los andar 40 anos no deserto, antes de chegar na terra da promessa. Apesar da distância ser uma distância razoável, mas não é uma distância para ser feita em 40 anos. Por causa da murmuração, Deus fez com que serpentes venenosas aparecessem no meio do caminho. Por causa da murmuração, Deus fez, em determinado momento, a terra abrir e engolir uma família inteira com toda a sua descendência. Por causa dos erros, dos pecados e das murmurações. E eu quero dizer o seguinte: antes, até chegar ao pé do Monte Sinai, o povo murmurou. Primeiro passo, logo que eles chegaram na frente do Mar Vermelho, reclamaram e murmuraram. Por que fizeste chegar até aqui? Ah, está ali o inimigo chegando. Nos trouxe até aqui, Moisés, para morrer aqui nesse lugar. E Deus agiu com uma infinita misericórdia e abriu o mar de maneira sobrenatural. Amém, meus irmãos? Andaram mais um pouco, caminharam, murmuraram e reclamaram, por causa que estavam com sede. A água, os cantis que levaram e aquela água que levaram acabou. 3 meses e meio, não há recipiente que pudessem carregar para tanta água durante esse período. O Senhor chegou a um local chamado Águas de Mara e transformou aquelas águas que eram amargas em águas boas. Amém, meus irmãos?
Nesse período também, o Senhor, e a palavra fala muito bem clara, cuidou de maneira específica dos seus filhos, fazendo com que ficassem na sombra, para que não houvesse sol que atrapalhasse, mesmo caminhando em aquele período de intempéries terríveis. Então nós vemos aqui a mão e o agir do Senhor de maneira sobrenatural. Amém? Vocês estão acordados? Então nós vemos o agir do Senhor de maneira sobrenatural. A misericórdia do Senhor. E aqui eu quero dizer para vocês, começa um ponto diferente. Do Sinai para frente há algo diferente. Depois da promulgação da lei há algo diferente. O que aconteceu, pastor? O que houve antes do Sinai e depois do Sinai? Houve uma diferença de aliança. Até o Sinai, eles caminharam por fé. Amém, meus irmãos? Fala assim, caminharam por fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo que você não esteja vendo. Nós vemos que Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, caminharam pela fé. Abraão foi tido como pai da fé. Até ali, até o Monte Sinai, eles simplesmente caminhavam no que Deus disse. Deus disse, eu creio, isso basta. Até ali nós vemos que Enoque foi transladado pela fé. Nós vemos que muitos foram salvos. Raabe foi salva, mesmo sem pertencer à aliança, pela fé, porque ela creu naquilo que Deus determinou para a vida dela. E nós não estamos falando de lei, porque a lei ainda não tinha sido dada, a lei não tinha sido promulgada, a lei não tinha sido estabelecida. Então, de Abraão até o Monte Sinai, caminharam pela fé. E por que mudou, pastor? Por que houve essa mudança? Por que dali para frente as coisas mudaram? Por que dali para frente Deus tornou-se muito rígido? Por que dali para frente as coisas mudaram de uma maneira assim, não podiam continuar caminhando dessa maneira? Eu quero dizer para vocês que o plano de Deus era que continuassem caminhando da mesma maneira. O plano do Senhor era continuar cuidando. E agora vamos comigo no livro de Êxodo. Vai um pouquinho lá. Hoje nós vamos dar uma folhada aqui para entender esses princípios de Deus na nossa vida. Livro de Êxodo, capítulo 19 do livro de Êxodo. Quando eles caminharam, foram com Moisés, mesmo durante todo esse período de 3 meses e meio, chegaram ao pé do Monte Sinai. E aqui eu quero pegar, acharam em Êxodo 19? Amém? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, a partir do verso 5, eu quero ler agora versos 5 e 6, Êxodo 19, versos 5 e 6, amém? Presta atenção, olha o que Deus diz aqui a Moisés. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos da terra, embora toda a terra seja minha. Vós sereis o meu reino sacerdotal, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? A hora que chegam ali ao pé do Monte Sinai, Deus manda subir Moisés. Moisés sobe à presença do Senhor e fala assim, olha, avisa o povo lá, que eu falarei com eles. Diz assim, repete comigo, eu falarei com o meu povo. Deus foi muito específico aqui. Ele falou, olha, vai lá Moisés, diz para eles, eu falarei com o meu povo. Eles são um povo meu, separado, propriedade peculiar minha. E eu quero que você fale isso para eles. Então o que Deus estava falando? Eles serão nação santa, sacerdócio. O sacerdote tinha livre acesso à presença de Deus. O sacerdote tinha livre acesso a Shekinah, a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? E esse era o plano de Deus para o povo. Era esse o plano de Deus, dizendo, olha, eu falarei com o meu povo. Vai lá Moisés e diga. Então, fazendo uma pausa aqui, tudo aquilo que Moisés passou no Monte Sinai, tudo aquilo que ele recebeu no Monte Sinai, tudo aquilo que Deus falou para ele, não era para ser somente para Moisés. Deus queria falar a todo o povo. E ele também disse, depois você lê em casa aqui, ele falou para o povo, fala para o povo se preparar. Não assustem não,
porque a hora que a minha glória descer, haverá aqui fumaça, um suado de de um negócio aqui que eles nunca ouviram. Fala para eles lavar as vestes, se preparar. Fala para eles estarem preparados, porque eu descerei e eu falarei com o meu povo. Aquele rico em misericórdia, aquele que trouxe o povo de maneira exemplar, uma maneira misericordiosa até ali, é o Deus que queria falar com o povo e estar junto com o povo. Agora olha que interessante o que aconteceu aqui. Versículo 8. Vamos lá no versículo 8. Amém? Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Amém? O povo diz para Moisés: olha Moisés, vou falar aqui uma linguagem coloquial, vou colocar aqui uma maneira para nós podermos entender. Olha Moisés, não precisa Deus falar com a gente não. Vai lá e fala com Deus, que Ele fala com você e depois você traz para a gente, fica tranquilo que nós estaremos aqui dando ouvidos a você. Não queremos diretamente, nós vimos que o negócio é muito sério, nós vimos que Ele é Deus, que é misericordioso, sentimos nisso tudo que Ele fez até aqui, porém nós já vimos que Ele é justo. Então Moisés, faz o seguinte, fala para Ele, vai lá, ouve dele e traz para nós. E aqui tem um ponto muito importante para nós. Aqui há algo para nós meditarmos e tomarmos posse em nome de Jesus. Nesse versículo 8, na parte B: tudo o que o Senhor falou, faremos. Preste atenção. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Essa sentença, essa palavra aqui, essas palavras em hebraico, é veres vishnashé. Veres vishnashé. E isso é algo que perpetuou no meio do povo hebraico até no momento da vinda de Jesus. Veres vishnashé. O que quer dizer isso? Trazendo assim, para a gente poder entender, seria assim: tudo o que Deus mandar fazer, poderemos cumprir. Veres vishnashé. Tudo o que Deus mandar fazer, poderemos cumprir. Eles estavam dizendo aqui, em outras palavras: olha, fala para Deus que nós estamos aqui, mas nós não precisamos, nós queremos agir de maneira diferente, nós queremos receber de Deus as bênçãos, porém eu quero receber por mérito, eu não quero receber porque Deus é bom. E Deus estava falando: eu faço porque eu sou bom, eu faço porque eu sou pai, um pai bondoso. Amém, meus irmãos? Mas o povo tinha na cabeça a questão do mérito. Não, nós fala para o Senhor que o que nós precisamos fazer para que a gente possa receber. E Deus estava falando: eu estou querendo dar, independente do que você é, do que você possa fazer. Aí nesse momento entra a lei. Deus fala: então fala para o povo, colocarei para você a lei. Amém, meus irmãos? O Senhor não queria, não era plano dele, obviamente que Ele conhece todas as coisas, mas ele sabia do coração do povo, mas Ele queria continuar com o povo, agindo pela fé. Olha, independente de você merecer ou não merecer, eu darei a vocês. Foi o que Ele fez desde que tirou-os do Egito até chegar ao pé do Monte Sinai. E Ele disse: olha, fala para o povo se reunir aqui, que eu falarei com o povo, eu estarei no meio do povo, eu continuarei a agir. Aquele que veio até aqui continuará a fazer, fazendo alusão ao que disse Josué: Ebenezer, o mesmo Deus que nos ajudou até aqui, continuará a ajudar e fazer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Porém, a cabeça do povo era uma cabeça de mérito. Eles queriam, achavam que eles não precisavam disso. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender o princípio dessa palavra. Por exemplo, um pai bom, amoroso, chega para o seu filho e fala assim: olha, eu vou te dar uma mesada de R$200 por mês. Amém, meus irmãos? Para uns aí pode ser pouco, para outros pode ser muito, mas vamos pegar isso como exemplo. Ele chega para o filho dele e fala assim: olha, eu vou te dar uma mesada aqui
de R$200 por mês. E começa a dar essa mesada para o filho. Só para a gente entender a cabeça daquele povo. O que estava na cabeça e no coração daquele povo. Então ele começa a entregar essa mesada. De repente o filho fala para o pai: pai, mas é o seguinte, eu não acho justo. O senhor me dá aqui, eu não faço nada aqui em casa, eu estou aqui bem tranquilo, deitado na rede, assisto televisão, isso e aquilo, e o senhor me dá R$200 por mês? Ele fala: mas é porque eu quero dar R$200 por mês, porque eu te amo, você é meu filho, eu quero te auxiliar, eu quero dar, eu quero fazer, e eu desejo fazer e vou fazer. Aí esse filho novamente insiste: não, pai, mas eu quero fazer por merecimento, eu quero algo para que eu possa entender o que o senhor está fazendo. E o pai fala novamente: mas eu quero fazer independente de qualquer coisa. Até que o pai chega e fala: então tá bom, eu vou fazer uma lista de 10 coisas. Na bênção, é isso que você quer? Fala assim: é dado, porque foi pedido. Está começando a entender o Evangelho de João, capítulo 1, verso 17? A lei foi dada, a graça veio. Quando vem ao encontro. Então, voltando ao exemplo, ele estava dizendo o seguinte: então está aqui, estão 10 coisas. O pai chega para o filho: então tá bom, então você vai levantar todos os dias às 6 horas da manhã. 2, você vai à padaria, vai comprar pão e fazer o café para mim, para sua mãe, para os seus irmãos. 3, você vai arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, deixar tudo certinho, tudo em ordem. 4, você também vai lavar a louça todos os dias. 5, e ali vem listando. Aí o filho fala: agora sim, pode deixar, pai, eu farei, eu vou fazer. Pronto. Um dia já não levanta às 6, no primeiro dia levanta, no segundo já não acorda mais, porque está cansado, no terceiro ele põe o lixo para fora, que estava na relação, no quarto dia já esquece do lixo, no outro dia faz isso, faz aquilo, e o pai fala: ué, mas você não pediu? Você não falou que teria que ter as coisas para o seu mérito? E é isso, meus irmãos, o coração do homem é duro, e eu quero dizer o seguinte: até hoje, no meio da igreja, há crente que se acha merecedor e que ele vai fazer algo para que receba. E Deus está falando: não é por você, é porque eu sou bom e faço por você. Amém, meus irmãos? Esse é um exemplo para a gente poder entender os princípios, o que aconteceu aqui. Alguém pode cumprir 613 mandamentos? Fala para mim, mandamentos e ordenanças. Quem pode isso? Gente, presta atenção. Mas o povo pediu, Deus: Moisés, eu vou listar. E agora eu vou resumir. Eu imagino o olho de Moisés. A hora que se você pegar, nós podemos pegar ali o livro de Êxodo, você vai vindo, tal, 613 mandamentos e ordenanças para aquele povo. Aí Deus falou: para facilitar, eu vou resumir em 10 pontos. Então vai lá e fala para aquele povo. Então é assim, é isso que eles querem. Eles que acham que eles podem, eles estão querendo pelo mérito deles. Eu estou querendo continuar pela fé. Eu estou querendo continuar o que eu fiz até aqui. Eu faço porque eu sou bom e não são eles que são bons. Nenhum daquele povo que saiu do Egito, ninguém moveu uma só pedra para que saísse de lá. Quem fez foi o... Você está aqui hoje. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Você está aqui hoje porque Deus é bom. Você tem a garantia da vida eterna porque Deus é bom. Ilusão sua foi porque eu fiz. Porque eu, pastor, eu estou na presença de Deus porque um dia eu passei em frente à igreja e ouvi um louvor, aí eu decidi entrar. Eu entrei, eu fiquei. E você, meu filho? Foi a misericórdia de Deus, foi o agir do Senhor, foi a mão do Senhor, porque se não fosse Deus, você não estaria aqui, você não estaria na presença do Senhor, você não teria a garantia da salvação. Amém, meus irmãos? E isso é o princípio da lei. Em resumo, o povo disse: não queremos receber a bênção, queremos merecê-la. Não queremos receber, queremos merecê-la. E é esse ponto que eu quero estar pegando com vocês, porque nós precisamos entender bem a respeito da lei, para que possamos aqui à frente
entendermos a respeito da graça. Amém? Repete comigo. A lei foi dada. A graça e a verdade nos foi enviada. Se você parar para analisar essa frase, você vai agora, eu creio que na sua mente você já está começando a entender os princípios de Deus. Então os planos de Deus eram outros. Os planos de Deus para aquele povo eram diferentes do que aconteceu. A própria palavra hebreu nos remete àquilo que nós temos hoje como igreja. A palavra hebreu, não sei se você sabe, quer dizer aquele que atravessa, aquele que sai de um ponto, atravessa para chegar a outro ponto. Por isso que quando eles saíram do Egito, eles eram hebreus. Quando eles entraram no Egito, eles eram a família de Jacó. Transformaram-se numa grande nação. E quando eles saíram do Egito, eles eram hebreus. Quando chegaram na promessa, voltaram a ser povo de Israel. Porque eles atravessaram. E se você analisar isso, é como peregrinar. Isso que eles fizeram de atravessar foi peregrinar. Eles tiveram que sair de Sião para chegar... sair do Sinai para chegar a Sião. E eu quero que a gente venha entender esse princípio, porque aquilo que o povo pediu, nós carregamos até hoje. Tem muito crente achando que, eu estou aqui na igreja porque eu fiz isso. Deus tem me abençoado porque eu fiz aquilo. Sabe o que acontece? Deus tem misericórdia de mim porque eu sou bom. Não, meu filho, está tudo errado, inverte aí. Quem é bom é Deus. Vai comigo, livro de Gálatas, para a gente ir alinhavando toda essa verdade na nossa vida. Livro de Gálatas, capítulo 4. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender esses princípios de Deus na nossa vida. Entendermos os porquês, entendermos o que é lei, para podermos chegarmos e entendermos o que é graça de Deus. Favor imerecido, aquilo que Deus tem. Capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, amém? Digo que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, amém? Fala assim, o herdeiro, quando é menino, não tem diferença de escravo. Gente, essa palavra é pesada. Se você for aqui, o Novo Testamento, o Antigo é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego. Aqui, essa palavra, hoje até procurei, menino aqui é kulhos. Kulhos, em hebraico, quer dizer criança imatura. Fala assim comigo, criança imatura. Eu quero também estar pegando esse ponto, porque é importante para nós. Meus irmãos, a lei existe e vai continuar a existir. Ela não foi promulgada, não foi terminada, não foi arrancada. E muitos na igreja até hoje são meninos imaturos. Uma criança não tem noção de muitas coisas. Precisa, como diz o verso 2, acompanhe comigo. Ele está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Tem muito crente na igreja que precisa de tutor, ainda hoje. Tem muitos que estão ouvindo a palavra, estão aprendendo da lei, reconhecendo, porém, entra por um ouvido, sai por outro. Muitos até hoje, a gente fala, ensina, mostra, porém a gente tem que ficar caminhando com ele, pegando na mão. Por quê? Porque não cresce, é menino na fé. Gente, passa ano, entra ano. Tem gente aí que faz mais de 50 anos, está na igreja, 20 anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos. E da mesma maneira, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Não vence, não ultrapassa, não consegue vencer. Por quê? Porque é menino na fé. A lei existe e vai continuar existindo. O povo pediu para que viesse e o Senhor colocou. Porém, a diferença daqueles que são maduros na fé, aqueles que realmente reconhecem e deixa, aqui entra a graça, que depois estarei falando, a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor agir na sua vida, você realmente cresce, e a lei não é peso nenhum para aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Precisa crescer. Vamos pegar um exemplo novamente em casa, na família.
Uma criança pequena, você vai chegar para ela e falar assim: olha, uma criancinha pequena, principalmente na cozinha, os perigos que tem na cozinha. A hora que sua mãe estiver lá fazendo, olha, não vai lá, cuidado, é quente, ela não tem noção, vai pôr a mão. Já viram criança, quando levanta a mão, bota a mão na panela quente? Você fala, não pode. Aquelas gavetas com faca, não pode ser baixa, tem que ser mais alta. Por quê? Porque ela vai mexer, vai fazer, é perigo. Então você tem que ficar ali como tutor, curador. Você vai ficar cuidando, você vai ficar, e você fica ensinando, falando. Vai ali, olha, não é assim, fica falando. Olha, não é dessa maneira, aqui, colocando limites, colocando a lei, colocando aqui. Agora, se você tem já um marmanjo barbado, com 15 anos, 20 anos, 30 anos, na sua casa, você não vai ficar falando essa coisa. Olha, se você for lá, você vai botar a mão na panela, vai queimar sua mão. Ele já tem noção, é para ter noção. É para estar cozinhando. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender esses princípios. A lei, ela é peso para quem é imaturo. A lei é peso para aqueles que realmente não querem crescer na presença do Senhor. Eu já falei aqui, dei exemplo, vou repeti-lo. A lei só é problema para quem tem problema com a lei. O exemplo que eu gosto de citar, sei que vocês já estão careca de saber, mas vou pegar novamente. Se você tem um carro, e o seu carro está com IPVA atrasado, você não pagou licenciamento, o vidro, o para-brisa está quebrado, os 4 pneus estão careca, se você desligar ele não pega porque não tem partida, o negócio está esculhambado, o farol está queimado, a seta não funciona. Aí você está andando com esse carro. A hora que você chega numa rua, interessante que sempre é naquelas ruas que não tem mais esquina para você sair, tem uma blitz. Aí você fica desesperado, você sua. Ai, por que você está com medo da blitz? Por que você está com medo da lei que tem a respeito de como você deve ter a sua condução? Porque você está errado. Agora, se você estiver com tudo certinho com o seu carro e tal, não sei o que, você passa ali na blitz, tem uma blitz, né? Se parar, vou ter que parar, né? E eu já disse aqui, citei, uma vez eu perguntei para um guarda, falei assim, ele me parou na blitz, tal, documento, isso, aquilo, eu falei, guarda, deixa eu perguntar uma coisa, vocês ficam aqui olhando assim, um anda parar, o outro manda... Vocês já viram isso? Ele fica olhando assim, falei... Como é que vocês fazem? É pela placa, número do carro, número da placa? Ou senão você começa a falar, minha mãe mandou bater nesse... Aqui! Vai. Aí ele falou, não, vou dizer uma coisa para você. Nós já estamos treinados. A gente olha firme no olho do condutor. O camarada tremeu, desviou o olhar, tem coisa errada. Pode mandar encostar. É claro que também dá uma olhada no carro, né? De longe, às vezes, certas coisas. Ele falou, o camarada tremeu na base... Pode mandar encostar. E eu quero dizer, meus irmãos, só tem problema com a lei quem não cresceu na graça. Amém, meus irmãos? Dá para entender esse princípio de Deus na sua vida? Amém? Então, a lei não é punição. A lei é para mostrar para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quando eu entendo isso, e pela graça, pelo favor imerecido de Deus, eu consigo crescer, eu consigo vencer, eu consigo caminhar com tranquilidade. Amém? Eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho. Olha só que interessante. A lei é como um espelho. Espelho, pastor? Espelho. A lei, ela reflete aquilo que você é e está naquele momento. É como um espelho. Por exemplo, para as mulheres aí, a turma da chapinha. Se está chovendo, o clima está meio úmido, você chega na frente do espelho... Não adianta, o espelho, não adianta você quebrar o espelho, ficar bravo com o espelho, xingar o espelho. Não adianta, o espelho simplesmente está refletindo aquilo que está errado com o seu cabelo. Eu não digo que esteja errado, porém, né, aquilo que está acontecendo. Se você está deprimido, se você está passando por problemas mil, e você chega na frente do espelho, o espelho vai dizer para você, gordo, barrigudo. E não adianta você ficar bravo com o espelho. O problema não é espelho. O espelho está refletindo aquilo que você é, aquilo e da maneira como você está.
E a lei é isso. Amém, meus irmãos? Não adianta eu chegar na frente do espelho, o espelho vai dizer para mim, careca. Pronto, sou. E aí? Então, a lei é simplesmente um espelho. A lei não salva. A lei não liberta. Amém, meus irmãos? A lei hora nenhuma salvou ninguém. A lei hora nenhuma libertou ninguém de coisa nenhuma. O propósito da lei é um aio, como diz a palavra. É simplesmente estar mostrando, estar refletindo aquilo que preciso mudar. A hora que eu olho lá, estou barrigudo mesmo. Ai, não adianta ficar bravo com o espelho, não adianta quebrar o espelho, não adianta fazer nada. Você tem que então dar um jeito, seu Maurício. Maurício vai ter que fazer aí, segurar a boca, fazer exercício, queimar caloria, porque você está barrigudo mesmo. O espelho está mostrando isso. E a solução não é fugir do espelho. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, eu acho que eu estou no tempo da graça, eu vou botar um pano em cima do espelho. Meu filho, não adianta nada. Você simplesmente está se enganando com relação ao que você é e o estado em que você está. Agora o Senhor está falando, eu dou jeito no teu cabelo. Amém? É Jeová chapar, ele é uma chapinha. O teu cabelo é ruim, clama Jeová chapar, ele vai dar um jeito, ele vai alisar. E tem muita gente, meus irmãos, que não entende isso. É criança na fé, como nós vimos aqui. Não cresce, ouve a palavra, mas entra por um ouvido, sai por outro. Passa ano, entra ano, está com os mesmos problemas. Por quê? Porque continua no pecado, porque continua errando, porque continua falhando, porque continua executando aquilo que o Senhor está mostrando. A lei só serve para isso. Amém, meus irmãos? E é por isso que o Senhor Jesus falou, eu não vim para derrubar a lei, eu não vim para tirar a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Fazer cumprir o quê? Que se nós erramos, nós pecamos, nós somos dignos de morte, porque é digno de morte todo aquele que vai contra Deus, que é pecar. E o Senhor falou, eu vou cumprir isso. Não é ele que vai morrer, eu vou morrer no lugar dele. Amém, meus irmãos? E hora nenhuma foi abolida. Eu vou dizer uma coisa para você, foi colocado lá no Sinai. E só vai tirar quando nós estivermos na eternidade. Amém? Aí sim, não haverá mais necessidade da lei. O espelho vai continuar. E de vez em quando nós vamos dar uma olhada no espelho. Não adianta você fugir. Ai, papada. Ai, não sei o quê. Ai, eu estou muito feio. Ai, eu estou muito bonito. Ai, tá. Meu filho, então, tá aí. Ele está mostrando o jeito que você está, o jeito que você é. Agora Deus também está falando, eu te capacito a mudar, a vencer, a tomar outra atitude, uma mudança completa. Amém, meus irmãos? E esse princípio tem que estar continuando aqui em Gálatas. Nós vimos aqui então, olha, versículo 2, a criança está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E como nós vimos aqui, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que vou assustar muita gente. Crente imaturo é a mesma coisa daqueles que não se converteram. Por quê? Apesar de ser herdeiro, não pode usufruir das bênçãos de Deus, porque é imaturo. Precisa de tutor, precisa de pessoas auxiliar. Até hoje tem gente e acha que, por exemplo, o pastor fala alguma coisa aqui na igreja e não sei o que, ai, me senti, ai, ofendido, ai, me machucou, ai, eu não vou mais lá. Meu filho, vou dizer uma coisa para vocês, a gente tem que falar, tem que ensinar, tem que pregar. Se serviu para você, tome isso como bênção. Eu falei já esses dias atrás, ofende, mas não se arrepende. É criança, criança ofende e não se arrepende. Nós precisamos entender que maduros na fé, eles realmente sabem aquilo que precisa ser mudado. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. E eu vou dizer para vocês, nós vamos estar ensinando, nós vamos estar falando, e eu falo aqui de púlpito, nós não pisamos em ovos, não precisamos de ter problemas com ninguém. Aquilo que Deus precisa ensinar, Ele vai estar nos ensinando e nós vamos tomar posse pela fé. Amém, meus irmãos? E esses princípios, olha só agora, continuando em Gálatas 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos do mundo. Presta atenção, se você é criança na fé, se você ainda tem problemas com a lei, se tem pontos que ainda te incomodam, é porque você não cresceu, você ainda é criança.
E se você é criança, você vai continuar nos rudimentos do mundo. Você vai ainda ter. Por isso que muitos crentes, muitas pessoas não recebem a bênção completa do Senhor. Não recebem a bênção completa porque não deixa o Espírito agir, porque não deixa Deus trabalhar, porque ainda é criança, é mimimi na fé. Nós vamos deixar Deus trabalhar. Amém, meus irmãos? Fala assim, a lei existe. Só é problema para quem vai contra a lei. Então não adianta, meu filho. É princípio de Deus. Se você tem uma dívida, se você tem um problema com a lei, se uma pessoa vai lá, vamos supor que você tem que pagar uma fiança, um problema assim, você vai lá e paga a fiança. Aí você acha, bom, agora não existe, vamos supor que você fez aí um vandalismo. A polícia pegou você fazendo um vandalismo, pichando aí parede. Aí você tinha que fazer alguma coisa. Alguém fala assim, não, eu vou pagar a fiança. Pagou a fiança. Você sai, está livre diante da presença do juiz, fala assim, agora posso continuar pichando. Fala, não, meu filho. Pelo fato de alguém ter pago no seu lugar, não quer dizer que você tem liberdade para pecar. Amém, meus irmãos? Está dando para entender, igreja? Não é aquela questão de carteirinha 007. Eu posso matar, né? Livre para matar. Não, a lei sempre continuará. Falando nisso, é interessante. Há uns meses atrás, eu achei muito interessante, eu estava aqui na igreja, numa tarde. De repente eu olhei pela janela, eu vi a polícia ambiental com uma caminhonete parar ali. E de repente chegou outro carro da polícia, com uns jovens, uns meninos. E a caminhonete da polícia ambiental cheia de árvore, mudas de árvore. E aí eu fui lá ver, falei, o que aconteceu, né? Os meninos lá, gente, com uma enxada pequenininha, cega, abrindo buraco. Eu falei, guarda, o que aconteceu? O que está acontecendo? Não, eles foram pegos aí, fazendo umas arruaças, e o juiz deu aqui uma sentença para eles. Eles têm que plantar não sei quantas árvores, e nós estamos aqui para fazê-los plantar. Achei excelente, gente. Eles estavam ali naquele... Mas eu fiquei olhando, gente, mas deu um dó. Um solão. E aqueles meninos com aquela mãozinha de mimimi, né? De filhinho de papai, coisa assim. Eu fiquei olhando, eu falei, Jesus. Eu falei, seu guarda, não é por nada. Eu tenho umas cavadeiras. Eu posso trazer, eu sei que eles estão cumprindo pena. Mas eu estou com pena deles, né? Os meninos aqui com essa enxada. Eu posso trazer a cavadeira? O guarda virou, olha, poder não podia. Mas eu estou vendo que senão nós não vamos sair daqui hoje. Vai lá, pega a cavadeira. Aí o guarda falava assim para eles, eu fiquei assistindo, gente. Falou, cada buraco que eles abriam e punha, tem que pôr água. Não, senão não vai, esse negócio não vai, tem que pôr água aqui. Aí onde que você acha água? Se vira. Ai, mas onde que eu vou pôr água? Se vira. Porque os meninos saíram correndo, pegando garrafa PET para a rua, achando aqui, perguntando de lá, não sei o que, o guarda, se vira. Eu novamente fiquei com dó, falei, seu guarda, eu tenho uma mangueira ali, eu posso puxar, eu estou com dó dos meninos, pelo menos, né? Aí o guarda falou assim, tá bom, tem razão, senão não vamos sair daqui hoje. Então, meus irmãos, a lei não mudou para eles, amém? Não quer dizer que porque eles plantaram essas árvores que estão ali, que agora eles podem continuar pichando parede e fazendo aquilo que não pode segundo a lei, aquilo que eles fizeram. Amém, meus irmãos? E tem gente, tem crente ainda, confiante de que, eu estou na graça, a graça me basta, estou vivendo na graça, a graça de Deus está sobre a minha vida, agora eu posso fazer qualquer coisa. Meu irmão, onde está isso? Nós vamos tomar posse da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? A graça, dessa maneira que estão colocando, eu estarei falando a semana que vem. Isso vai totalmente contra aquilo que é até hoje. Aquilo que o Senhor fez até hoje. Olha só que interessante, vamos continuar aqui. Versículo 5. Para resgatar dos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus, e enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também feito herdeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Então o Senhor nos trouxe de volta a condição de filhos. A lei foi promulgada e não foi tirada.
Agora tem uma coisa muito boa: o Senhor nos capacita a estarmos fazendo e exercendo a lei. Para aqueles que estão debaixo da graça, que reconhecem o poder de Deus e o Espírito Santo agir, não tem problema nenhum em cumprir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Por maior que seja, por isso ou aquilo. Eu não consigo entender, né? E agora vem novamente João 1,17, que nós pegamos. A lei foi dada, a graça foi enviada. E olha o detalhe da palavra: a graça e a verdade. Amém? A verdade é a revelação daquilo que nós precisamos para a lei. Eu não consigo entender. Falam que, por exemplo, porque vocês estão agindo desse jeito aí, debaixo da lei. Não, a lei continua. Nós estamos sim debaixo da lei. Porém, nós não temos dificuldade. Então vocês são religiosos. Eu não entendo isso, gente. Um camarada que diz: estou debaixo da graça. Porque a graça. Daí você passa um crente que faz 20 anos que é crente, de repente está ali no boteco bebendo cerveja, e olha lá e tira foto e acha bonito aquilo. Meu irmão, eu não entendo. Como que pode uma coisa dessa? Uma graça que faz a pessoa retroceder ao invés de crescer. Retroceder ao invés de melhorar. Que graça que é essa? Isso não é graça, é uma desgraça. Porque não tem problema beber. Não, meu filho, quer dizer uma coisa, pegando só isso como exemplo. Meu filho, saiu o seu domínio de consciência, você já está pecando. E acha bonito. Que graça é essa que faz com que você se relacione com o mundo como se fosse tudo normal? Você está no meio e não há diferença. Meu filho, quero dizer o seguinte: nós sempre temos que fazer diferença no mundo. A palavra diz: vós sois sal do mundo. Amém, meu irmão? Você sabe que sal aí tem várias conotações, tem várias coisas. Uma das coisas é o seguinte: se você dá uma colher de sal aí para alguém que é no mundo aí, o camarada vai cuspir. Dá uma colher de sal aí para o cara, ele vai cuspir. Você tem que fazer diferença. Você não é doce de leite no mundo. Gracinha no mundo. Nem percebi que você é crente. Poxa, eu nem sabia. Tem gente que ama isso, né? Se mistura. Quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, torna-se inimigo de Deus. Ponto final. É lei. Não vai mudar. Amém, igreja? Fala assim: a lei existe e sempre existirá. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus, na sua infinita misericórdia, capacitará a cada um a vencer a lei. Você crê? Em nome de Jesus. Próximo domingo eu estarei falando a respeito da graça. Nós vamos entrar mais um pouco. Já entendemos um pouco a respeito da lei. Foi dada pelo Senhor. Foi dada porque foi pedida. Porque o que Deus tinha era algo diferente. Mas o mesmo Deus nos ajuda a vencer. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Pois o nosso Deus é Deus bondoso, misericordioso. O nosso Deus age de maneira sobrenatural. Ele continuará a agir nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Não tenha medo do espelho. Amém, igreja? Não tenha medo. Ele simplesmente reflete aquilo que precisa refletir. Em nome de Jesus. Inclina a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nessa noite pedimos a Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, a agir de maneira sobrenatural, a fazer aquilo que precisa na vida de cada um de nós.